Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou Marilene Tati e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo completo de como fazer esses castiçais aqui em formato de xícara, totalmente em biscuit, que além de usar como castiçais, vocês vão poder também usar como pequenos vasinhos para suculentas, assim como esse. Vocês vão poder também usar com arranjos de flores, flores de biscuit, qualquer tipo de flor, vocês podem montar seus arranjos, tá bom, gente? Também vão poder fazer com galhos, galhos verdes, que fica bem legal a peça também, tá? Então, além de tudo isso, também vocês vão poder usar como pequena luminária, ó. Fica uma luminária bem legal e também pode utilizar como porta-incenso. Então, se você gostou da ideia, já deixa aí seu joinha, se inscreva quem não é inscrito ainda e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, tá bom, pessoal? Então, vamos ao passo a passo de hoje. Então, gente, para a gente fazer a primeira flor, eu vou fazer em tom de azul, mas vocês podem fazer em qualquer cor que vocês quiserem, pode fazer rosa, amarelinho, a cor que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu peguei um pedaço de massa branca e botei só uma pontinha dessa tinta aqui, PVA, da Acrylex, na cor azul ultramar. Mas vocês podem botar o azul que vocês tiverem. Vamos fazer num tom bem clarinho, que é para depois a gente fazer uma pintura e dar uns tonzinhos diferentes. Então, aqui 7 gramas para xícara e 6 gramas para a gente fazer as pétalas do pires, tá, gente? Aqui vamos alongar em formato de coxa, de coxinha, vamos deixar bem longa. Já vou dar a medida aqui para vocês que vai ficar. Então, vocês vão alongar aproximadamente que ela fique até chegar em 8 centímetros, tá? Aqui eu vou achatar. Pode achatar bem. Ela vai ficar assim, ó. Aqui eu vou pegar... Vocês pegam um pincel modelador ou até a ponta de uma agulha de crochê e vamos afinar aqui as pontinhas, ó. Afinem toda a volta, deixando mais massa no meio. Pode ir puxando um pouquinho para lateral, para deixar mais larguinha aqui em cima. Tá, gente? Ó, então ficou assim. Aqui eu vou tirar as marcas das digitais, vou dar uma lisadinha. E vou vir com uma ferramenta, vocês podem fazer com a faquinha ou essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta aqui é muito boa para fazer essa marcação. Então, aqui vocês vão passar um traço no meio. E aqui desse meio, vocês vêm puxando para as laterais, ó. Vão fazendo vários risquinhos. Não é certinho, é só umas marcação assim, ó, vocês podem fazer bem, ó, bem aleatório. Dessa forma. Agora, vamos fazer do outro lado também. Ficou assim, ó, parecendo uma pena. Ó. Agora, vocês pode vir com... Pode ser essa mesma ferramenta aqui, ou a ponta de uma agulha de crochê. A gente vai fazer um movimento aqui para deixá-la mais... Vamos deixar tipo um babadinho, ó. Coloquem para baixo, para cima, para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Vamos dando umas torcidinhas. Então, isso aqui vocês vão fazer só na parte de cima. A parte de baixo aqui vocês vão deixar reto, porque é a parte que a gente vai colar, então ela não precisa desse movimento, tá, gente?
Deixar até um pedaço só. Então, aqui já temos uma das pétalas. Então, dessa forma aqui, vocês vão fazer 8 igualzinha como eu fiz aqui, tá, gente? Então, para a pétala do pires, ela vai ficar um pouquinho mais... Ela não vai ser tão alongada quanto aquela ali e mais gordinha, ó. Ó, ela não ficou muito longa. Ela vai ter mais ou menos 4 centímetros, 4 centímetros e meio. Aqui a gente vai fazer da mesma forma que eu fiz aquela outra. Na verdade, é o mesmo tipo de pétala. O que vai ficar diferente, uma vai ficar mais larga e mais curta e a outra vai ficar mais alongada. Vou afinar nas pontinhas também, como a gente fez com a outra. Vou alisar um pouquinho para tirar as marcas das digitais. E aqui vou fazer também o mesmo detalhe. Com a agulha, então, vamos fazer os babadinhos, pra cima, pra baixo. Ó, que eu vou tirar essa pontinha, deixar ela mais arredondada. Então, essas aqui é do pires. Essa aqui vocês podem fazer só 6 e 8 dessas mais alongadas, tá bom, gente? E daí vocês vão deixar secar por um tempinho, só para ela não ficar muito molinha e para depois a gente colar, tá bom? Ela criando uma casquinha só já é o suficiente. Então, aqui eu já adiantei, fiz um pouquinho antes de iniciar o vídeo, eu já adiantei para ela já criar a casquinha para ficar bom para vocês montarem, ver como montam, tá, gente? Então, essa aqui é a parte do pires. Como são 6 pétalas, a gente vai dividir 3 e 3. Vamos pegar só na pontinha aqui. Vamos juntar, colocar um pouquinho mais de cola aqui. Aqui vou juntar. Ó, formando 6 pétalas. Agora, essas outras 3 a gente vai intercalar entre essas que a gente já colocou aqui. Vamos colocar um pouquinho de cola só nas laterais aqui das folhinhas. Daí vocês botam até um pedacinho, tá, gente? Ó. E aqui a gente vai intercalar, ó. Cada 2 aqui a gente coloca uma no meio. Vamos dar uma pressionadinha aqui para colar. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o pires. Tá, gente? Agora, eu vou deixar secar um pouquinho. Vocês deixam secar só também uns minutinhos, não precisa muito tempo. E vocês vêm com qualquer coisa de forma arredondada, assim, que fique liso aqui embaixo. Que daí vocês vão apertar aqui em cima, como ela já criou uma casquinha, ela vai dar uma leve levantadinha, ó. Aqui. Essa marcação aqui vocês vão fazer, que é onde a gente vai encaixar a xícara aqui em cima. Com um pouquinho do lado, e deixa eu ajeitar aqui. Ó, gente, ela vai ficar assim, ó. Então, antes de fazer a pintura, a gente vai deixar secando um pouco. Então, aqui as 8 pétalas mais alongadas, a gente vai também intercalar, mas só que a gente vai colocar de 4 e depois intercalar mais 4. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola. Vou juntar 2. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de cola, juntar outra aqui. Mais um pouquinho de cola. Vamos juntar outra aqui, ó. Ó, ela formou um X. Agora, vou colocar... Vocês podem utilizar até esse próprio vidrinho aqui de tinta PVA, ou esses
potinho aqui de condimento, ó, que tem que ter essa parte arredondada, tá, gente? Então, aqui eu vou colocar aqui em cima, vocês não passem cola no potinho. Vão colocar como tá aqui, ó. Aqui vocês acomodem bem. Vão fazer a mesma coisa que a gente fez na parte do pires. Vão colocar um pouquinho de cola nas laterais de toda a folha, de todas as folhinhas. E aqui a gente vai vir intercalando também, ó. Cada espacinho desses que ficou, a gente vai colocar outra pétala. Ah, eu me esqueci de dar o tamanho para vocês que ela ficou depois de pronta. Ela fica aproximadamente 8 centímetros depois de pronta e texturizada, com as marcaçõezinhas. Vamos colocar aqui, e vou dar uma pressionadinha, e assim vocês vão deixar secar antes de fazer a pintura, tá, gente? Eu vou dar uma pressionadinha aqui também para colar onde a gente passou cola. Não precisa apertar muito para não estragar essas partezinhas que a gente fez aqui mais saliente, esse babadinho, tá, gente? Que depois que ela tiver seca, a gente vai abrir ela um pouquinho, ela não vai ficar tão fechada assim. É só mesmo para secar, ó. Uma pressionadinha em cada parte que a gente colocou cola. Porque aqui, como ela já criou uma casquinha, ela já tá um pouco mais seca, então a gente tem que dar essa pressionadinha. Vocês percebem aqui, eu também, ela não colou direto. Sem colocar um pouquinho de cola, ela não vai colar, tá, gente? Então, assim, vocês vão deixar secando dessa maneira, ó. Ó, ela ficou bem abertinha. Vamos deixar secando assim, virada para baixo, que depois, até para ela ficar com essa forma mesmo de flor. Depois a gente vai ainda ajeitar ela, tá, gente? Então, agora vamos passar pro girassol, vamos deixar secando essas partes. Então, aqui pro girassol, eu tô usando o amarelo ouro, tinta para tecido da Acrylex, só que eu coloquei um pouquinho de branco para não ficar aquele amarelo muito cheguei, aquele amarelo muito forte depois de seco, tá, gente? Então, vocês coloquem um pouquinho de branco, mas vocês vão ter cuidado para não botar demais também, para não ficar um amarelo muito clarinho, tá? Então, as pétalas do girassol, a gente vai fazer com 6 gramas de massa. São 16 pétalas de 6 gramas cada uma. Então, vou explicar aqui como vocês vão fazer cada uma delas. Então, aqui a gente vai alongar. Eu já adiantei aqui várias pétalas pra gente montar, mas eu vou ensinar cada uma delas, tá? Então, aqui vamos dar uma alongada. Vou afinar nas pontas um pouquinho. Só isso, ó, gente. Uma alongada. Afina na ponta. Leve uma afinadinha, não precisa deixar muito fininho. Só deixar, dar uma... para que fique mais largo no meio e um pouquinho mais fino na ponta. Essas pétalas vai ficar com 9 centímetros e meio, 9 centímetros e meio, mais ou menos, tá, gente? Vamos achatar. Pode achatar bem. E agora eu vou só fazer uma textura em cada pétala, tá, gente? Aqui eu vou utilizar um tapetinho que eu já ensinei aqui no canal. Esse tapetinho aqui de silicone, ó. Se quem quiser fazer, entra lá no vídeo, é bem fácil de fazer, rápido, gente. Vocês fazem, e mais ou menos numa hora vocês já vão poder usar. Super fácil de fazer e bem útil para fazer cabelinho, para fazer textura em folhinhas, flores, tá, gente? Então, vão lá e aprendam. Vou deixar aqui o card nesse vídeo. Então, aqui eu vou pegar cada uma delas e vou dar uma pressionada aqui em cima.
Vou dar uma pressionadinha para pegar bem aquela marcação. E aqui eu vou dar uma alisada para tirar as marcas das digitais, tá bom, gente? Ó, pode afinando um pouquinho nas pontas. Deixa mais gordinho no meio. Ó, ele vai ficar com uma textura assim maravilhosa. E aqui eu vou pegar com os 2 dedos, vou dar só uma pressionadinha aqui, ó. Dessa forma, tá, gente? Ó. Aqui, se vocês quiserem, também pode dar uma... Não é na parte de trás que vocês vão fazer isso. Ó, ele vai ficar assim. Tá, gente? Então, assim, vocês vão fazer 16 pétalas. Então, quem não quiser fazer o tapetinho, que eu já lá ensinei... E também não tem como fazer essa textura, ou vão fazer com essa faquinha, vocês podem fazendo essa textura, ou pode utilizar também essa palha de milho, ó, que ela tem a mesma textura ali daquele texturizador. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Minha já tá um pouquinho suja ali de massinha que eu andei usando. Aqui vocês vão pressionar, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o tapetinho. Eu vou tirar, ó, ele fica a mesma textura. Então, repetindo, 16 pétalas dessa maneira, vão deixar secar um pouquinho. Aqui eu fiz com antecedência, ele não tá ainda, tá bem molhadinho ainda, mas já criou uma casquinha que vai dar pra gente colar. Então, agora sim eu vou utilizar esse vidrinho aqui esse potinho aqui de tinta PVA, que esse aqui vai ficar melhor para esses girassóis, tá, gente? Então, vamos colocar aqui primeiro uma pétala, sem passar cola. Dá só uma pressionadinha, porque ainda não tá seco. Colocar um pouquinho de cola aqui, tomando cuidado para não colocar no pote, porque senão depois vai colar. Que depois de seco, a gente vai tirar daqui, não pode estar colado, tá, gente? Coloquem 2... Colocar um pouquinho de cola. Assim, eu vou colocar 4, ó. Um pouquinho de cola novamente. E vou botar mais uma pétala. Aqui temos 4 nesse potinho, tá? Agora, a gente vai intercalar nesses 4, como a gente fez na outra flor. Vamos intercalar outra pétala a cada espaço desses. Daí, vocês só cuidem para que essa parte que a gente fez, essa textura, fique do lado de fora, não para dentro. Então, aqui colocamos já 8 pétalas, a metade do que a gente fez, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui agora eu vou pegar aquelas 8 pétalas, cada 2 aqui vocês vão colocar uma no meio, tá? Cada 2 coloquem uma no meio. Aqui vamos precisar colocar, agora a gente vai começar a utilizar cola. Coloquem só aqui no meio, onde vai ser colado, cada 2. Ó, coloque um pouquinho de cola a cada 2 e vamos colocando essas pétalas aqui, ó. Primeiro coloca lá em cima. Vocês vão cuidando aqui para que fique da mesma altura todas as pétalas, tá? Aqui eu vou dar uma pressionadinha de leve para não estragar a textura. Então, assim vocês vão fazendo toda a volta, ó. Até terminar essas pétalas, cada intervalo aqui vão medindo para ficar tudo da mesma altura. E vamos fazendo toda a volta até terminar todas essas pétalas. Então, feito isso, aqui eu vou dar uma pressionada. Deixa eu pegar minha basezinha, ó. Deixar mais quadradinho aqui embaixo, que depois a gente vai colar no pires e ela tem que estar mais quadrada. Dá uma pressionadinha só aqui em cima para colar bem essa massa aqui em cima,
Não apertem aqui para baixo, tá, gente? Assim vocês vão deixar secar dessa forma aqui. Colocar ali num lugar bem arejado para ir secando. Então, para fazer as folhas do girassol, que no caso vai ser o pires, vocês vão utilizar aqui o verde oliva ou o verde que vocês quiserem. Eu vou misturar um pouquinho daquela massa que a gente preparou para o girassol, que ela já tá mais clarinha, e vou colocar também massa natural, para deixar um tom de verde bem mais claro, para não ficar muito escuro. Se vocês utilizarem só o verde oliva, depois de seco vai ficar um tom bem escuro. Então, assim, a gente vai clarear e deixar bem clarinha essas folhas. Que eu vou misturar bem, deixá-la bem homogênea. E vou dividir, vou pegar 6 bolinhas de 4,5 gramas, que a gente vai fazer 6 folhas, tá, gente? Então, aqui feita já as bolinhas, vamos começar a fazer as folhas, tá, gente? Mas antes eu vou pedir para você já deixando um like aí. Quem tá a primeira vez aqui no canal, que ainda não é inscrito, não conhece meu trabalho, quer receber meus conteúdos, aproveita, já vai aí, já se inscreve. Não esqueça de ativar também o sininho para vocês receberem as notificações, tá, gente? Deixa um like aí bem legal para mim, que vai me ajudar muito aqui no canal. E eu também gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui que confiaram no meu trabalho, assistem meu trabalho, gostam. Eu recebo comentários maravilhosos dos meus inscritos e eu adoro todos eles, respondo com o maior prazer. Pode deixar os comentários, mesmo que o meu tempo às vezes é meio curto durante o dia, mas sempre no final da noite eu procuro responder todos os comentários, não deixo ninguém jamais sem resposta, tá, gente? Então, quando vocês quiserem comentar, querem tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários, que assim que for possível eu vou respondendo, tá bom, gente? E eu gostaria de agradecer para todos, então, aqueles que me mandam comentários, pessoas maravilhosas. Não vou citar nomes, porque são muita gente e eu corro o risco de acabar esquecendo de alguém, tá, gente? Mas todos vocês que deixam esses comentários aí para mim, que eu respondo quase que diariamente, vão saber de quem eu tô falando, tá bom, gente? Então, chega de papo por hoje, vamos começar nossas folhinhas, tá, gente? Então, vocês vão pegar aqui cada bolinha dessas, vamos alongar, fazer um quibezinho gordinho. Vamos fazer isso em todas. Não tem problema com as marcas das digitais, que agora aqui depois a gente vai achatar e não vai ficar marquinha nenhuma. Então, aqui alonguei todas elas, vou vir achatando todas, ó. Pode ficar bem grossinha, porque como ela vai ficar de pires, ela não pode ficar tão fininha, ó. Vamos achatando todas, que a gente ainda vai fazer as nervurinhas depois de uma a uma. Então, feito isso, a gente vai fazer as nervuras. Aqui eu vou utilizar uma folha de goiabeira, que é uma folha natural, mas vocês podem utilizar qualquer folha que tenha essa nervura aqui bem saliente, ó, gente. Que fique bem salientezinho, para que fique bem marcado em cada folhinha. Aqui eu fiz um molde de silicone caseiro, que também eu já ensinei aqui no canal. Eu não me lembro se eu ensinei a fazer a folhinha, mas eu ensinei a fazer esse tipo de molde, que com a mesma massinha de silicone que vocês preparar para fazer qualquer molde, vocês vão colocar sobre a folha aqui e vão deixar secar, que vocês já vão ficar com um moldezinho igual a esse, tá, gente? Quem não quiser fazer o moldezinho, pode fazer direto na folha, tá? Eu gosto de fazer esse moldezinho porque ele fica bem mais prático quando eu preciso. Às vezes eu não tenho nenhuma folha ali em mãos, eu aproveito o moldezinho, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem como fica legal na folha. Vou pegar cada uma delas, vou dar uma pressionadinha atrás. Aqui eu vou dar uma alisadinha.
Tirar as marcas das digitais, ó. Ela nem cola na folha, ó. Aqui eu vou fazer isso aqui e vou dar uma apertadinha na ponta. Olha que linda que fica a folha, gente. Então, agora eu vou fazer um com um molde de silicone que eu fiz da própria folha de goiabeira, ó. Tá? Fazer um aqui pra vocês verem como é que fica. Vocês coloquem aqui, ó, a pontinha de cima bem no meio da nervura e a pontinha de baixo aqui também, ó. Vão pressionando suavemente. E aqui vocês vêm e tirem. Ó. Fica perfeita. Então, assim vocês vão fazer em todas. Então, aqui feitas as folhas, vamos fazer a colagem. Um pouquinho de cola no meio. Vamos colar 3 primeiro. Então, aqui coladas 3, vou passar um pouquinho de cola aqui nas laterais de cada folhinha. E vou vir colando as outras 3, ó, intercalada a cada 2. Tá, gente? Ó, bem simples. Então, vou dar uma pressionada no meio. E daqui eu vou vir com um potinho que vocês tiverem, só fazer uma marcação no meio, onde vai ser colada a xícara, ó. Então, feito isso, vamos colocar para dar uma secada também, antes de a gente seguir a peça. Então, aqui já deixei dar uma secada, ela não tá totalmente seca, mas já vai dar pra gente fazer a pintura, tá, gente? Ó, ela ainda tá molhadinha. Ela só criou uma casquinha. Então, aqui vamos começar fazendo a pintura primeiro dessa xícara azul aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó, ela já tá bem firmezinha. Então, aqui eu vou utilizar esse pó iluminador azul, mas vocês podem usar o giz pastel. Esse aqui, ele tem um brilhozinho, ele é assim, perolado. Mas vocês podem usar o giz pastel, pode usar maquiagem, ou o pó que vocês tiverem aí, tá, gente? Então, aqui com um pincel bem macio, eu vou pegando aos poucos, vou tirando o excesso aqui, pode ser num guardanapinho ou algum lugar. Vamos fazendo isso aqui e a gente vai sombreando. Deixa eu tirar um pouquinho mais. Vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Vão nessas partes aqui por dentro, do outro lado. Pode usar um tom mais escurinho também, se vocês quiserem. Pode botar um pouquinho nessas marcações e colocar bem mais aqui na parte de baixo, ó. Essa parte de baixo vocês podem colocar em toda. Então, assim vocês vão fazer em toda a volta. Então, aqui passei em toda a volta. Eu vou colocar um tonzinho mais escuro em alguns pontos apenas, para dar mais uma escurecidinha. Então, prontinha aqui a parte da xícara, a gente vai fazer a mesma coisa nas pétalas do pires, tá, gente? Mesma coisa. Feito, gente, ó. Desse jeitinho, tá pronto. Esse aqui, vamos, então, agora pintar o nosso girassol. Então, para pintar o girassol, eu vou utilizar o giz pastel. Aqui eu raspei ele que ele fica melhor ele pega melhor aqui no biscuit, tá? Vou usar também esse pó aqui, ó, terracota. Vocês podem usar ou laranja ou um tom caramelo, meio avermelhado. Ele tem que puxar para um tom bem forte de vermelho, tá, gente? Esse aqui, ele é um amarelo bem forte, ó.
Se quem tiver esse pozinho aqui pode utilizar. E eu vou utilizar aqui também de maquiagem um tom de marrom, só pra gente dar uns retoques. Então, aqui, como ele não tá bem seco, eu não vou tirar ele daqui ainda, porque senão eu vou acabar, fazendo a pintura, eu vou acabar estragando, tá, gente? Então, eu vou fazer ele ele ainda no potinho aqui. Mas caso vocês já retiraram o potinho, já tá seco por dentro e por fora, vocês podem fazer sem. Então, aqui eu vou sombreando com um tom amarelo mais forte aqui do giz pastel. Um amarelo bem vibrante, bem forte. Aqui embaixo, vou subindo. Nesses entremeios aqui, vocês coloquem bastante, deixe bem amarelinho. Então, assim, vocês vão fazer em toda a volta dessa maneira. Então, aqui já passei todo o giz pastel amarelo. Eu vou vir com um terracota ou um laranja que você tiver, até um vermelho. Vocês podem colocar bem pouquinho para não ficar muito forte. Misture um pouquinho de amarelo com vermelho, que vai dar mais ou menos um tom assim, ó. Que eu vou tirar o excesso, porque ele é bem forte a cor, então não dá pra colocar demais, senão vai ficar muito avermelhado, tá, gente? E aqui vocês vão sombreando bem com calma, cuidando para não colocar demais, para não ficar muito vermelho. Vão colocando aqui no meinho. Principalmente nessa parte aqui, vocês podem caprichar um pouquinho. Ó. Na parte de baixo também vocês podem colocar bastantinho, tá, gente? E assim vocês vão fazendo em toda a volta dessa maneira. Então, assim eu coloquei, ó, todo o terracota, principalmente aqui nesses entremeios. E agora eu vou vir com um tom marrom, em apenas alguns pontinhos, ó. Vocês não coloquem muito marrom. Coloque um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, terminei a pintura da parte de fora, vou tirar essa parte aqui, ó, ainda tá molinho por dentro, e vou dar algumas retocadinhas só nas pontinhas, ó. Com o terracota. Aqui, como ele não tá ainda bem seco, eu vou pegar só essas pétalas que estão aqui pra fora e vou dar uma leve pressionadinha, ó. Vocês podem colocar na frente do secador de cabelo para a massa ficar quentinha, que ela vai virar bem fácil, ó, gente. Vocês vão virar só essas pétalas de fora um pouquinho, só as pontinhas. Então, aqui eu fiz 8 bolinhas de 1 grama mais ou menos cada uma. Vou alongar todas elas. Eu vou dar uma achatada, porém deixando ela um pouco gordinha ainda, não muito fina. Só uma leve achatadinha em cada uma. Passar um pouco de cola em todas ou um pouquinho de água, porque ela ainda tá bem molhadinha. E vamos colocar aqui embaixo, ó. Aqui eu vou colocar 4. E intercalar as outras 4, ó. Dessa maneira. E aqui eu venho com uma faquinha, vou fazendo uma marcação no meio e puxando um pouquinho pra cima. Ficou assim, ó, gente. Então, a mesma coisa vamos fazer nessa aqui, ó. Como essa aqui é menor aqui embaixo, eu vou colocar só 6, tá, gente? Então, o mesmo processo que a gente fez na outra.
gente? Pode dar uma pressionadinha aqui, ajeitar, ó. Ficou assim. Então, aqui agora a gente vai pegar, vamos começar a colar aqui, ó. Aqui eu fiz duas basezinhas, já deixei secar, virando ela de um lado para outro. Uma basezinha, pode ser verde, a cor que vocês quiserem, que a gente vai colar aqui embaixo, tá? Como já secou um pouco, eu vou colocar um pedacinho de massa, ela molhadinha aqui, pra gente colar aquela base. Eu venho com a base aqui, eu coloco aqui, vou dar uma pressionada. Tá, gente? A mesma coisa, então, vou fazer nessa verde aqui, ó. Então, aqui pronto os pires, vamos reservar, colocar aqui de um lado pra gente, então, vir colocar a alça em cada xícara dessas. Então, aqui eu vou fazer duas folhinhas que eu quero colocar em cada alça, tá, gente? Vamos dar uma achatada assim, ó. Faz um quibezinho alongado. A folhinha vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Menor, maior, daí vocês vão ver aí. E vai depender também do tamanho de cada xícara que vocês forem fazer. Dá para fazer vários tamanhos, gente. Vocês só aumentem ou diminuem a quantidade de massa, que dá para fazer todo tipo. Ó, feito isso aqui, vamos fazer uma marcação. Então, vamos primeiro fazer as marcaçõezinhas nas laterais. Uma faquinha mesmo, vocês vão poder fazer isso. Tá, gente? Ó, bem simples. Vou marcar no meio. E vou dar uma afinadinha aqui na ponta. Fazer a outra da mesma maneira. Então, aqui prontas as duas folhinhas, vamos deixar aqui de lado. E aqui eu fiz um rolinho bem alongado. Ele mais grossinho no meio e dei uma afinadinha nas pontas, ó. Não muito, ela vai ficar levemente afinada, tá, gente? Aqui eu fiz bem longo, porque eu já vou fazer a alça para as duas xícaras, eu vou dividir no meio. Se vocês forem fazer só uma xícara, vocês fazem o rolinho menor. Que eu vou enrolar a pontinha. Pode passar um pouquinho de cola para depois, quando secar, ela ela vai encolher e pode alterar aqui essa voltinha. Ou vocês umedeçam, se a massa estiver bem molinha. Ó, gente, bem assim, ó. Vamos fazer nos dois igual. Aqui eu vou passar um pouco de cola em cima e aqui embaixo. Vou pegar, então, uma dessas alças, vou encaixar aqui, ó. Vamos colar aqui em cima. E vamos colar aqui embaixo. A alça vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer ela um pouquinho menor, vocês façam. Eu vou deixá-la um pouquinho grande, porque depois ela vai encolher para não ficar muito pequena. Tá, gente? Ó. Ajeitem ela para que ela fique bem retinha, que depois a gente vai esperar secar e ela vai ficar bem firmezinha. Aqui eu vou passar um pouco de cola e vou colocar uma folhinha dessa que a gente fez, ó. Colar só até um pedaço, vou pressionar aqui para não ficar alto e vou virar essa pontinha, ó. Dessa maneira. Aqui eu já vou passar um pouco de cola e já vou colar, então, na base. Como aqui essa massa que a gente colocou aqui, as sépalas, tá bem molhadinha ainda, então, não vai ser necessário a gente colocar um pedacinho de massa molezinha. Passar cola aqui e já vamos colar no nosso pires, ó. Posicione que fique bem no meio, antes de apertar aqui em cima. Daí, aqui eu vou vir com bolhador e vou dar uma pressionadinha por dentro. Vamos ajeitar aqui, já saiu fora da posição. Daí vocês vão ajeitando, gente, ó. Olha que legal que fica. Então, da mesma forma, vou fazer nessa outra aqui, ó, nessa azul.
tá? Mesmo processo. Então, aqui finalizando a nossa peça, as nossas peças de hoje, olha que graça que ficou, gente. Então, aqui eu vou dar sugestões para vocês como utilizarem essas xícaras. Vocês podem colocar vela aromática aqui, ó, que fica bem legal. Aqui já temos uma utilidade para essa xícara. Aqui vocês podem colocar arranjos e fazer um vasinho, que eu já ensinei esses botõezinhos de rosa aqui no canal. Vou deixar aqui no card, quem quiser lá assistir, fazer uns botõezinhos para fazer um arranjo de rosinhas. Aqui também eu vou deixar mais sugestões, ó, gente. Essa aqui eu fiz em cor de rosa, porém em tamanho menor, que fica bem legal também. Aqui eu fiz uma luminariazinha, coloquei aqui uma vela, essas velas, a bateria, que fica bem legal, cor de rosa. Vocês podem fazer assim também com esses arranjos com verdes artificiais. Então, tem variedade. Vocês podem fazer várias coisas com ela. Aqui eu fiz um porta-incenso. Coloquei uma massa marrom aqui dentro, que ficou o miolo do girassol. Fiz um furinho aqui, ó, que depois é só vir encaixando o incenso, que ele vai ficar um lindo porta-incenso. Aqui também eu tenho outra bem pequena, outra xícara pequena, que eu fiz cor de rosa, que eu coloquei uma suculenta aqui, que eu já ensinei aqui no canal, também vou deixar o card, quem quiser aprender a fazer, tem diversos modelos de suculenta nesse vídeo. Vocês podem lá também fazer com suculentas. Então, vocês podem utilizar essas xícaras para várias coisas, gente. Olha a quantidade de ideias que vocês vão ter fazendo essas xícaras, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado, já deixado seu like, já se inscrito também no canal, quem ainda não é inscrito. E não esqueçam de ativar o sininho, tá, pessoal? E também eu vou deixar aqui o link das outras redes sociais, quem quiser me seguir lá também, é só clicar nesse link, tá bom, gente? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.